A mensagem da soberania do Senhor. Ele está no seu trono. Em outras palavras, Ele tem tudo sob o seu controle. Não existe absolutamente nada que esteja fora do controle do Senhor. Até mesmo uma folha de uma árvore, quando cai, Ele tem conhecimento. Ele sabe todas as coisas. Nós devemos passar aos outros esta verdade, pela nossa própria vida, pelo nosso testemunho. E se existe um desafio tremendo para a igreja nesses dias, é que cada irmão possa se levantar como um encorajador. Encorajar o outro. Dê uma olhadinha para o irmão que está ao seu lado. O que você percebe no semblante dele? Meus irmãos, o desânimo é uma das ferramentas que o inimigo tem usado para manietar tantos cristãos. Porque quando o desânimo toma conta da alma, do espírito, a pessoa perde a própria alegria de viver, perde o sentido da vida. Parece que é meio assim como nos dias de chuva, as coisas ficam assim difíceis. Você tem vontade só de ficar dentro de casa, dormir, não é assim? É diferente. Mas outras vezes, quando o sol, aí parece que empurra você, não é verdade? Há uma graça, há um desafio. E meus irmãos, quando começamos a perceber o caráter de Deus, Deus é um Deus encorajador. Se você começar a ver todas as vezes que a palavra diz, ser forte, ser corajoso. Aí você diz, nós acabamos de cantar, digo fraco, eu sou forte. Aí você olha para você, para as suas limitações e diz, mas eu sou tão pequenino, como? Nós devemos olhar sempre a grandeza do Senhor. Olha o que está escrito aqui na palavra, em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. A partir do versículo 3, é um cântico, mais do que um desafio, é uma doxologia, algo que bate o coração do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 1, o versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 diz, bendito, vamos ler juntos? Bendito, outra vez, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e cheio de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Deus é um Deus de toda consolação. Consolação. É tão interessante que na nossa língua algumas palavras se misturam, se confundem. E uma delas é essa, consolação e encorajamento. Mesma palavra no original. Deus é o Deus de toda consolação. Quantas vezes você já pediu pessoas assim, ore por mim, mas você quase sempre tem dificuldade em falar para alguém assim, olha, eu estou precisando de encorajamento, estou precisando de uma alavanca, sabe? Eu estou precisando de encorajamento. Encorajamento. Aquilo que nós experimentamos, aquilo que você já experimentou, que fez o seu coração algumas vezes chorar, ficar triste, pequenino, aquilo que você já passou muitas vezes na própria moenda da vida, servem como um patrimônio para você poder passar aos outros um meio como que um dia a graça do Senhor te alcançou. No texto que eu li diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Agora, como é que Deus nos conforta em toda a tribulação? As pessoas precisam receber o conforto de Deus. Deus deseja salvar todas as pessoas, mas diz a palavra: como ouvirão se não há quem pregue? Como que Deus pode abraçar alguém? Ele precisa de braços, e nossos braços devem ser o quê? Os braços de Deus. Existem pessoas que precisam de encorajamento, mas como que essas pessoas vão receber o encorajamento? Através de nós. Muitas vezes nós transferimos tudo para o Senhor, transferimos e julgamos para Ele, mas Ele vai agir através de nós. Nós somos os seus instrumentos. Por isso diz aqui, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O Espírito Santo, ele é chamado nas Escrituras como o Consolador. Vamos falar? Consolador. Algumas pessoas percebem o Espírito Santo apenas como Espírito de poder, e realmente, ele é o Espírito Santo, é o Espírito de poder. Mas nós não podemos conhecer apenas um aspecto do Espírito Santo. Ele é o Consolador. Quando Jesus falava com seus discípulos a respeito da sua ida para o Pai, os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, Jesus, vendo lá o semblante dos discípulos, a tristeza deles, Jesus disse: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos. Ou seja, não há sentimento assim mais doído do que aquele sentimento de orfandade. Ou seja, de se sentir assim, sem um amparo, sem carinho, sem a presença, sem o referencial do Pai, não é verdade? Aí Jesus aqui no capítulo 14, vamos aqui abrir, Evangelho de João, capítulo 14, que nesta manhã o próprio Espírito Santo possa vivificar esta palavra, para que você possa se envolver nela também, entendendo esta realidade, que o Espírito do Senhor vem para nos ajudar, para nos aconselhar, para nos sustentar, para nos apoiar, para nos encorajar. Esta é uma das grandes obras do Espírito Santo em nossa vida. No capítulo 14 de João, o verso 26, verso 16, João 14, 16, Jesus diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Ou seja, um Consolador para estar sempre conosco, não algumas vezes, mas o Consolador estaria sempre, e este sempre, é agora, é amanhã, a cada instante. Ele diz: e eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre, para sempre convosco. O verso 26, João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo Consolador nos ensinaria todas as coisas. Quantas vezes as pessoas, o coração fica pequeno, exatamente, e agora? O que eu vou fazer? Qual decisão a tomar? Para onde ir? E agora? Agora, continuamos tendo o Consolador. E o Consolador, diz aqui a Escritura, que Ele haveria de nos ensinar todas as coisas. No capítulo 15, o verso 26, Jesus continua falando do Espírito Santo, dizendo, João capítulo 15, verso 26, ele diz: quando porém vier o Consolador,
que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo nunca, isso é uma afirmação do Senhor, deixaria de apresentar Jesus, mostrar, levar ao Senhor. No capítulo 16, o verso 7, João, capítulo 16, o versículo de número 7 diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. O Espírito Santo é o Consolador. Então nós temos hoje, não existe uma única pessoa convertida que não tenha o Espírito Santo morando nela. Todos nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Por isso que há uma advertência várias vezes, onde a palavra diz: não sabeis que sois o quê? O templo do Espírito Santo. O Espírito do Senhor habita em nós, e Ele tem um ministério. A palavra diz que, o próprio Senhor disse: se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios. Esses rios nós podemos trazer nomes e mais nomes a estes rios. Mas uma das unções que fluem desses rios, dessa fonte que jaz dentro de nós, é a graça do consolo. O Espírito Santo morando em nós, o ministério dele na nossa vida, habitando em nós, nos apoiando, nos ajudando, motivando, dando poder àqueles que creem no Senhor. Meus irmãos, foi isto exatamente que o apóstolo escreveu no texto que eu li para os irmãos em 2 Coríntios capítulo 1. A graça que vem do consolo, que você pode, esse irmão que está ao seu lado, você pode ministrar consolo, encorajamento a ele. Dê de novo uma olhadinha para ele. Aí você diz assim: bem, ele não está precisando, eu que estou. Ou seja, pode ser você, ou pode ser ele, mas é algo que você vai passar. Quantas vezes na igreja você precisa entender que você nunca deve vir a uma reunião para assistir à reunião. A reunião não depende do pastor, a reunião não depende do púlpito. Alguns vêm para a reunião achando que toda a fonte está aqui no púlpito. Não, a fonte está em você. Compreende? Está aí. E você precisa ministrar. Quando você tem a oportunidade de abraçar um irmão. Quantas vezes esse irmão foi assim, rejeitado a semana inteira, e você pode abraçá-lo, passa alguma coisa. Quando você pode chorar com seu irmão, quando você pode enxugar as lágrimas do seu irmão, quando você ora com ele. Muitas vezes até na reunião, quando você segura na mão do seu irmão, alguma coisa passa, acontece. Ou seja, o Senhor Jesus, Ele nos deu um exemplo para seguirmos os seus passos. Quando Jesus chegou lá em Betânia, Lázaro tinha morrido. Jesus sabia que Ele iria ressuscitar Lázaro. Sabia, porque para Ele todas as coisas são claras. Ele não sabia, mas o povo estava ali. Marta e Maria estavam também ali. E elas estavam o quê? Chorando. E diz o texto que Jesus chorou. Mas por que Jesus chorou, se Ele sabia que ia ressuscitar Lázaro? A empatia, a comunicação. Jesus chorou. A palavra diz: chorai com os que choram. Jesus é Deus, mas ali as pessoas estavam chorando. Jesus chorou também. Naquela hora havia uma identificação. Jesus sabia o que ia fazer. Ele caminhava para o túmulo de Lázaro. Jesus sabia que iria quebrar as cadeias da morte, que ia trazê-lo novamente à vida. Mas Jesus se identificou. Ser espiritual não é ser insensível. Ser espiritual é se identificar com a dor.
é se misturar. Ser o samaritano é aquele que se aproxima, que se suja, que está ali. Encorajar. Não pelas palavras apenas, mas pela vida. Quando você começa a ler nos evangelhos a vida de Jesus por essa perspectiva, Ele como um encorajador, você vai perceber como que as pessoas que estavam assim sempre na periferia, como que Ele as colocava no centro. E mas ninguém mesmo continuava sendo a mesma pessoa depois. Por que nós devemos ser encorajador? Eu percebo 4 realidades aqui. Primeira delas, porque o encorajamento glorifica a Deus. E nós queremos trazer a glória de Deus, não queremos? Queremos trazer. Mas aí as pessoas pensam, como que a glória de Deus? É um brilhinho? É o que é? Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 15. Romanos, capítulo 15, versos 5 e 6. Romanos, capítulo 15, versos 5 e 6. Você deve exercer esse ministério de encorajamento. Em primeiro lugar, porque o encorajamento glorifica a Deus. Romanos 15, verso 5 diz assim: ora, o Deus de paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o Deus da paciência e da consolação, ou do encorajamento, vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Normalmente nós gostamos de observar aqueles mandamentos que começam com não. Todo mandamento que começa com não, a pessoa fica assim meio arrepiada e diz, não, esse eu tenho que obedecer. Mas nós temos os mandamentos positivos. Temos aqueles mandamentos que o Senhor nos manda fazer algo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso de número 11. Este é um mandamento positivo, algo que o Senhor nos manda fazer. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. E esta é uma das maiores tarefas da igreja. A palavra diz, 1 Tessalonicenses 5, 11: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Não é que você vai usar bem essa palavra consolai-vos, mas vamos entender que consolai-vos é a mesma coisa que encorajai-vos. Ninguém vai virar e falar assim, olha, por favor, me encoraje. Não, mas a sua vida, quando você pode abençoá-lo, algo que você pode passar. E como é algo assim tão gostoso, quando você pode, muitas vezes até através do telefone, encorajar alguém. Semana passada foi uma semana difícil para alguns irmãos. Um deles, o nosso irmão Geraldo, o irmão que administra a cantina. Quantos que conhecem, lembram aqui do Geraldo? Isso. O Geraldo tem passado momentos assim delicados na sua saúde. Faz alguns meses, ele chegou a pesar 115 quilos, e o coração começou a sofrer muito, e ele fez um regime, está com praticamente a metade agora. E essa semana ele foi levado ao hospital em um estado assim crítico, e os médicos encaminharam logo para o CTI. E naquele momento assim de tanta dor, aquela hora, a esposa, os filhos, quantos irmãos trouxeram encorajamento,
foram até lá no hospital, oraram. Me lembro do filho, ele veio estar comigo. Ele estava chovendo muito, ele chegou igual um pintinho molhado, sabe assim, molhadinho. E o coração dele assim, tão pequeno, o filho mais velho. Mas naquela hora, Deus foi dando a graça. Quando orávamos por ele, encorajavam. Mas não só isso, peguei uma toalha, dei para ele se enxugar também. E nesses momentos assim, a graça de Deus vai se manifestando. Os médicos dizem que só um transplante para resolver a situação do Geraldo. Mas hoje a notícia chega que ele já saiu do CTI, que já está melhor. E estamos crendo, estamos ministrando. Mas, meus irmãos, logo depois, no outro dia, quando eu falava com a esposa dele por telefone, a vozinha dela já era diferente. Ou seja, existem momentos. Naquela hora a igreja a cobriu de graça. Muitos irmãos oraram, ligaram. E meus irmãos, se existe algo que nós temos que fazer, é encorajar os irmãos, é ordem. A palavra diz aqui, encorajai-vos, pois, uns aos outros. Quando você pode encorajar, muitas vezes você diz, mas não é a força do pensamento positivo, é o poder da palavra. É algo que você vai passando, mostrando a grandeza e o poder do Senhor. Aquelas pessoas que não desenvolvem a graça do encorajamento ou do consolo, o coração delas vai ficando assim muito insensível, vai ficando embrutecido. O pior tipo de cristão que existe não é tanto aquele cristão que vive na gandaia, no pecado, não. É mais fácil restaurar um cristão que está no pecado. Você pode pensar que esse pecadão mesmo, do que aquele outro que muitas vezes está na igreja, mas tem um coração insensível, um coração embrutecido. A palavra diz aqui em Hebreus, no capítulo 3, o versículo 13, que é a terceira razão para o encorajamento, é que o encorajamento evita o endurecimento do coração. Hebreus capítulo 3, o verso 13. Como que é fácil a pessoa endurecer-se pelo engano do pecado, caindo numa armadilha de Satanás. Mas como que é uma palavra de fortalecimento, de ânimo. A tendência do homem é sempre ser assim tão crítico, áspero, impaciente. Mas olha o que a palavra diz. Hebreus 3,13 diz: exortai-vos mutuamente. E a mesma palavra, encorajai-vos. Encorajai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quando o coração fica duro, coração insensível, é aquele coração que está aí, não está nem aí. Mas olha, algo que tem que existir na igreja é exatamente essa compreensão, dessa sensibilidade que nós precisamos ter. Ao mesmo tempo que hoje caminhamos com uma igreja relativamente grande, mas por maior que ela seja, ela vai ser bem maior. Nós nos expressamos como igreja através dos pequenos grupos. Por isso que enfatizamos tanto que você participe de um grupo de crescimento, onde você ali não apenas é cuidado, mas você pode trazer cuidado aos outros também. Mas mesmo assim, seja sensível às necessidades do seu irmão. A quarta razão para o encorajamento é que basicamente o encorajamento edifica o espírito do homem. Olha o que está escrito aqui. 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, verso 5. 2 Coríntios capítulo 2, verso 5. Lá na igreja de Corinto, houve um irmão que havia praticado um pecado horroroso. Esse irmão foi disciplinado, foi excluído da igreja, e aquele irmão caiu numa prostração terrível. Mas ele se arrependeu. E olha o que o apóstolo Paulo, como que Paulo orienta. 2 Coríntios capítulo 2, verso 5, diz assim: ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim,
Mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria. Verso 7. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que tenho perdoado. Se alguma coisa eu tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás, que ao final dele qual é? Matar, roubar e destruir. Aquela pessoa que vive esmagada pela culpa, ela precisa não apenas ser perdoada, mas ela precisa se perdoar, ela precisa de encorajamento. Esse moço havia purgado uma situação terrível, e ele estava passando esse momento tão negro da sua vida, mas ele estava tendo dificuldades, novamente, de se reintegrar na comunidade. Estava ali, aquele estigma terrível, e Satanás agindo, operando, e Paulo disse: eu perdoo, se vocês o perdoaram, eu perdoo também, mas agora que ele não seja consumido por excessiva tristeza. A tristeza pode matar. Existem pessoas que morrem assim quase que mesmo de tristeza. Agora, como fazer o encorajamento? Meus irmãos, nós sabemos, está escrito em Provérbios, no capítulo 18, vamos ler, Provérbios 18, 21, esse é um versículo que tem que estar marcado aqui na sua Bíblia. Diz assim, Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto. Ou seja, como que você vai encorajar? Através da palavra, através daquilo que você vai passar para ele. Ou você vai esmagá-lo, ou você vai encorajá-lo. Ou você vai abrir uma cova para ele, ou você compreende. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Utilizar bem as palavras. Por quê? Vamos ler alguns versos aqui em Provérbios. Provérbios 16, o verso 24. Provérbios 16, 24. O melhor remédio para quem está assim desanimado é uma palavra. Não é? Tem pessoas que vão para os médicos, o médico diz: faz isso, faz aquilo, e tome esse remédio. Mas nós temos o remédio. Aqui a Bíblia fala de remédio, está aqui. Provérbios 16, 24, diz, vamos ler juntos? Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. E a palavra medicina aqui é remédio. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Ou seja, aquele que está desanimado, no meio de mil circunstâncias, quando você o encoraja com a palavra de Deus. A palavra não é ficar falando, olha, não é força do pensamento positivo, não é isso. E não é ficar jogando confete. A pessoa precisa ser confrontada. Ou seja, o encorajador não é aquele que fica passando a mão na cabeça da pessoa. Se a pessoa está em pecado, tem que falar, você tem que se arrepender, tem que pôr a sua vida em dia, tem que acertar. Encorajar é isso, é colocar a pessoa no rumo certo. Existem dois tipos de pessoas. Tem aquela que é o termômetro e o outro que é o termostato. Deixa eu explicar. Nós conhecemos aqui no nosso país muito o termômetro, que é para medir a temperatura, não é assim? Mas o termostato é diferente, ele muda o ambiente. O termômetro apenas tem a condição de aferir, está quente, está frio, mas o termostato não, ele muda o ambiente. Assim, quando você é termostato, você muda.
Se encontrou alguém que está friozão, você o aquece. Compreende? Se alguém que está quente demais, coloque ele no equilíbrio. Porque tem gente que vai de um lado para o outro. E não é bem assim. A vida é esse caminhar. Aqui a palavra diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 12, 25. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração do homem o abate. Vamos ler juntos? A ansiedade no coração do homem o abate. Outra vez. A ansiedade no coração do homem o abate. Diga isso para o seu irmão. Mas agora, o resto do versículo diz o quê? Mas a boa palavra o alegra. Então diga uma boa palavra para o irmão que está ao seu lado. Será que você sabe dizer uma boa palavra? Será que sabe mesmo? Quem aqui que o vizinho do lado deu para ele agora uma boa palavra? Vamos ver. Alguns não levantaram a mão. Sabe, dizer uma boa palavra. Uma boa palavra o alegra. Qual boa palavra que pode alegrar o coração da pessoa sendo uma única palavra? Vamos falar juntos? Jesus. Vamos falar? Jesus. Ninguém consegue falar Jesus de cara amarrada, fechada, não é verdade? Quando você encontrar alguém emburrado, você fala assim: fale comigo, Jesus. Fale comigo, Jesus. Ele está lá com aquela cara emburrada, né? Igual o cara que está comendo, chupando limão, pimenta, aquelas coisas. Aí ele começa a falar Jesus. Vamos falar? Jesus, 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 Jesus. Quando você for visitar um enfermo, se você não tiver muita palavra, se você não tiver nada para falar, comece a falar só Jesus. Tem uma igreja, é muito interessante essa igreja. No culto, o período assim de louvor deles, eles ficam repetindo o nome de Jesus. É tão interessante. Não é pecado, não é errado. É melhor ficar falando o nome de Jesus, né, pastor Santos, que ficar falando bobagem por aí. É muito melhor. Porque eles creem que aquele versículo diz assim: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então na reunião, eles ficam só falando o nome de Jesus. Falam. E é gostoso falar o nome de quem a gente ama, não é verdade? Ou seja, é um nome que a gente ama, a gente gosta de falar, não é verdade? Não cansa de falar. Não cansa, não é verdade? Por quê? Há um vínculo de amor. Aqui a palavra diz: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Meus irmãos, como igreja, nós queremos ser uma comunidade cristã mesmo. A fé evangélica é uma fé alegre. Nossa fé não é uma religião, é um relacionamento com Jesus. Por isso que Jesus quebrou todo o status quo da sua religião, ou da religião dos judeus naquela época. Porque eles imaginavam uma fé ou um Messias que fosse assim puramente legalista. Ou seja, Jesus era alegre. Quando os discípulos de João Batista, encontraram os discípulos de Jesus, eles ficaram indignados. Porque os discípulos de Jesus riam, brincavam, e viraram para Jesus e mandaram um recado para ele: olha, os seus discípulos não jejuam. E quando a gente faz jejum, a gente fica com a cara comprida, né? Assim, abatido. E os discípulos de João só estavam jejuando. João estava preso. Aí Jesus disse: como que pode jejuar na festa, quando o noivo está presente? Quando o noivo não estiver, pode ter certeza que vão jejuar. Ou seja, aproveite, meu irmão. Aproveite o tempo. A palavra diz aqui: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Não é qualquer palavra, não. É a boa palavra, é a palavra de Deus. É a palavra que vai alegrar.
A nossa fé é uma fé alegre. A fé do religioso, ele é cheio de coisa, tudo escuro, cheio de ritos. A fé cristã não tem nada disso, é diferente, ela é alegre. Olha o que está escrito em Provérbios 15, o verso 4. Para ser um encorajador, use a sua palavra. O Espírito do Senhor está aí em você. A palavra paráclito, que é o Espírito Santo, a palavra para é estar ao lado. Paráclito é aquele que está ao nosso lado. Não para condenar, mas para encorajar. É até uma palavra jurídica esta. Lá os gregos tinham o paráclito, ou seja, aquele que estava ao lado. A pessoa estava ali, o réu, mas ele estava ao lado para fortalecê-lo, para encorajá-lo. Então aqui, Provérbios 15, verso 4. A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o coração. A língua serena é árvore de vida. Ou seja, árvore de vida, você sempre pode tomar posse. Sempre pode tomar. A árvore serena, a árvore não. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o coração. Provérbios 25, verso 11. Provérbios 25, o verso de número 11. Existe sempre o tempo, aquele momento certo para poder falar. E aqui a palavra diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Sabe, para que você seja realmente este encorajador. Domingo passado, nós oramos aqui pelo André. E na quarta-feira, ele viajou. Graças a Deus chegou bem, já ligou, está direitinho. Mas eu me lembro que quando ele era pequeno, houve uma época que eu comprei uma bicicleta para ele. E fui ensiná-lo a andar de bicicleta. Mas quando ele sentou na bicicleta e começou a andar, ele nem andou, caiu logo. Aí ele ficou dizendo: não vou conseguir. E o menino começa a chorar. Falei: não, filho, vamos. Aí eu coloquei e fiquei segurando ali no cilim, junto. Só que ele me fazia correr, porque eu ficava atrás, né, segurando. Ele andava, eu segurando, mas eu soltava um pouquinho, ele andava um pouquinho, quando ele começava a cair, eu segurava de novo. Ele andava mais um pouquinho, eu segurava. E ele olhava e dizia: pai, o senhor está aí? Mas eu estava ali. Mas sem que ele percebesse, vários pedaços eu tirava a mão e ele andava sozinho. Até que uma hora, ele andou tão sozinho que eu fiquei lá para trás, e quando ele olhou, ele disse: ó, o senhor ficou aí. Aí ele descobriu que já sabia andar de bicicleta. Nós não nascemos sabendo todas as coisas. O Pai, nós pais, trazemos o sentido da paternidade de Deus em nossa vida. Ou seja, do modo como nós ensinamos aos nossos filhos, é do modo como o Pai Celestial também nos ensina. Encorajar, é isso, nós não sabemos, mas estamos ali para ajudar, estamos juntos. A palavra, o Espírito do Senhor nos traz toda esta graça, toda a sua sabedoria. Existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande em receber ajuda, porque elas trazem uma capa de autoproteção muito grande. Alguns acham que se abrirem, serão rejeitados, por isso escondem. E aquelas pessoas que se escondem têm uma dificuldade grande de receber ajuda, receber encorajamento, como que é necessário. A palavra diz aqui em Hebreus capítulo 10, abra comigo, Hebreus capítulo 10, os versos de número 24 e 25. A grande necessidade hoje também do povo de Deus é que o povo de Deus esteja junto.
Está escrito aqui, Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Vamos nos colocar em pé para lermos esse texto. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar-nos. Você precisa se congregar. O momento da reunião é um momento gostoso diante de Deus. Mas você não deve expressar a sua fé apenas aqui dentro. Congregar-se, participando de um grupo de crescimento, no seu dia a dia, se envolver. A graça de poder abençoar o seu irmão e fortalecê-lo na fé. Vamos dar nossas mãos por um momento e nós vamos orar. Curve a sua fronte. Nesta manhã o Senhor deseja fazer da sua vida um encorajador. E eu quero encorajá-lo a ser um verdadeiro encorajador. Seja sensível, tenha brandura nas suas palavras, tenha realmente o seu coração tão aberto diante de Deus, o nosso Pai. Há tantas pessoas hoje passando momentos tão delicados. O encorajamento é aquele antibiótico mais eficaz no contra-ataque a essa infecção do desânimo. Por isso é essencial nos relacionamentos no corpo, que é a igreja. Encorajai-vos. Você que está passando pelo vale do desânimo, o propósito de Deus é ministrar ao seu coração e usar a sua vida para encorajar outros. Deus é por nós. Ele é a nossa rocha, o nosso refúgio, a nossa proteção. É Ele quem nos ergue a cabeça quando estamos cabisbaixos. Ele se aproxima de nós na angústia, abraça-nos, nos conforta, nos anima, enxuga as nossas lágrimas. Ele é o Consolador. Jamais se esqueça de Barnabé. Era um simples José na congregação. Era o irmão Zé. Mas José começou a abençoar tanto os seus irmãos, que seu nome foi mudado para Barnabé, ou seja, filho da consolação, filho do encorajamento. Ele gerava consolo às pessoas que o procuravam, mas ele procurava as pessoas, ele se identificava com elas. Nesta manhã, você que está com seu coração tão para baixo, comece a perceber a grandeza de Deus. Ele é maior. Há um poder tão grande em você, que é a vida do Espírito. O Espírito Santo habita em você. E nesta hora nós vamos orar, abençoando o seu coração, abençoando e fortalecendo a sua vida. Solte a mão do seu irmão. Se você estiver ao lado da sua esposa, você vai abraçá-la agora. Se você estiver ao lado do seu filho, você vai abraçá-lo também. Porque o lar e a igreja são as duas instituições divinas para produzir encorajamento. O lar e a igreja. A igreja nada mais é do que a reunião dos lares. Se no seu lar tudo estiver bem, na igreja tudo vai. Senão as coisas não vão funcionar. Se você estiver sozinho, um homem vai abraçar um homem, uma irmã vai abraçar uma irmã agora. E nós vamos orar. Essa pessoa que está ao seu lado, ela é uma fonte de encorajamento para você. A igreja não é você chegar aqui, sentar e ouvir um sermão. É você poder ministrar.
é poder trazer a graça do Senhor, a vida do Senhor. É você ministrar ao seu irmão. Há um cântico que diz, e nós vamos cantar, que diz: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Como é precioso ter você aqui na igreja da Lagoinha. Como é precioso, irmão, ter você ao meu lado. Como é precioso ter você como encorajador. Só a sua presença me traz coragem. Temos irmãos que vêm de outras cidades participar das reuniões. Isso traz encorajamento. Irmãos que poderiam estar em outros lugares. Irmãos que na semana que passou, queridos, partiram para a eternidade e Ele está aqui. Isso traz encorajamento. Vamos ministrar uns aos outros cantando: como é precioso, irmão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir: perdoa-me, irmão. Eu sou um com você, no amor.